programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá! Neste programa destacamos: queremos reparação de direitos e não aceitamos nenhum direito a menos. Expo Minas recebe Encontro da Educação, um dos maiores do Sindiúti de todos os tempos. Uma luta pela solidariedade que esse último período fez a gente ficar cada vez mais egoísta, pensar que o sucesso individual é o caminho da vida e não é. É o caminho da guerra que nós estamos vendo no Brasil. Ninguém vai preso por matar um pobre. Tá? A polícia mata milhares, são mais de 60 mil assassinados. Como isso acontece? Porque é subgente. Veja por que eles lutam e educam. A educação brasileira, ela não atende hoje aos interesses do povo brasileiro, né? A educação que a gente tem hoje não nos serve. A gente precisa de uma transformação radical do que é a educação no Brasil hoje. Luto pelo piso salarial. Depois de muita pressão na Assembleia Legislativa, deputados e deputadas votaram a PEC do piso, a proposta de emenda à Constituição que insere o piso salarial da categoria da educação na Constituição estadual. Nós estamos aqui representando a categoria dos professores e trabalhadoras em educação pela aprovação da PEC 49, que dá uma certa segurança jurídica a nós, da educação em Minas Gerais. Primeiro, deixar bem claro que a aprovação dessa PEC é fundamental para nossas categorias, trabalhadores e trabalhadoras da educação, tendo em vista que nós saímos da mão dos governos, ou seja, passa a ser uma política de Estado. Colocar a PEC na Constituição, colocar nosso piso salarial nacional na Constituição, é assegurar que os próximos governos não poderão alterar, sem submeter essa casa, o nosso piso salarial profissional nacional. Portanto, é fundamental. Deixe de ser uma política de governo e passe a ser uma política de Estado. A PEC é um instrumento legal que nos vai dar segurança de que todos os professores vão ter assegurado o piso salarial. Nós queremos, pura e simplesmente, garantir o nosso direito ao salário, ao piso salarial profissional do professor. Foram dias e dias de vigília, acompanhamento em plenário e mobilizações. A PEC do piso finalmente foi aprovada em plenário em primeiro turno e volta a ser apreciada na Assembleia Legislativa na próxima semana, podendo ser votada tanto na segunda quanto na próxima quarta-feira. A pressão da categoria garantiu que 71 deputados estivessem presentes e votassem pela PEC do piso em Minas Gerais para a nossa atual jornada de 24 horas. É importante conquista, constitucionalizar esse piso para a nossa realidade aqui em Minas Gerais, para a nossa jornada de trabalho, para todas as carreiras da educação, e nos faremos presentes até quarta-feira, principalmente quando a gente espera que seja votada em segundo turno a PEC 49 e que a gente tenha esse ganho definitivo para a nossa categoria e para a educação de Minas. Educação em debate. Educadores e educadoras tiram deliberações importantes durante o Congresso do Sindiúti. Somos filhos e filhas da escravidão. E o retrato que evidencia isso está em todos os cantos do país. Intolerância, injustiça, atitudes de uma elite que subjuga outras pessoas, disse o professor Gessé de Souza, da Universidade Federal do ABC, durante o Congresso Estadual do Sindiúti. Ele também afirmou que compaixão e desprezo são faces de uma mesma moeda, numa sociedade perversa e doente, que considera um grupo de pessoas como subgente. Ninguém tem uma ideia e um pensamento individual sobre as coisas. Os pensamentos são sociais, Embora, e com relação a esses abandonados e esquecidos, quem tem bom coração tem pena, tem compaixão. Quem não tem raiva, desprezo. Mas a compaixão e o desprezo são duas faces de uma mesma moeda. Da moeda que diz que essas pessoas são menos, são subgentes para a sociedade como um todo. A nossa sociedade é doente, é perversa por conta disso. E aí, porque é subgente, você pode matar. Se alguém de classe média passa por cima de um abandonado, de um humilhado, essa pessoa não vai para a cadeia.
Ela não matou gente. Né? Isso nunca fica explícito, mas e fica no comportamento de quem pega o corpo estendido no chão, de quem vai montar um inquérito. De repente tem até um processo, mas o resultado é que essa pessoa não vai presa. Ninguém vai preso por matar um pobre. Né? A polícia, né, mata milhares. São mais de 60 mil assassinados. Como isso acontece? Porque é subgente. Né? Existe um 007, uma licença para matar a pobre. Né? Que a classe média e que a elite diz, se você quer dizer, como se você matar um traficante fosse legítimo. Então você confunde e tal, diz, olha, estamos ali matando, é menos um. Né? A escravidão, pessoal, continua por conta disso. Isso é a prova. Essa é a prova que nós somos filhos da escravidão. Né? Que a gente vê outras pessoas, e aí claro que o dado racial é muito importante, porque está ligado, está amalgamado a isso, mas a forma não é apenas racial. Né? A exclusão dessas pessoas é exclusão desde que a gente entenda a classe, não como a renda, mas como reprodução de privilégios, que podem ser negativos, que podem ser de ausência. Essa classe é montada pela ausência, por exemplo, de estímulos na família que façam com que você chegue com 5 anos e possa aprender na escola, como alguém de classe média chega já aprendendo com todas as pré-condições para isso. Chega vitorioso. Tem uma classe que chega vitoriosa com 5 anos na escola. Porque esse tipo de privilégio ele é invisível, é difícil de ser percebido. É por isso que alguns falam em meritocracia, não é isso? É como se não tivesse recebido todos esses privilégios que têm a ver com hábito de leitura, etc. Ninguém é culpado disso. Nenhuma família pode dar o que não recebeu. Ela não recebeu porque ela foi humilhada, esquecida, abandonada. Por nós todos. Também afirmou que a escravidão criou inclusive uma concepção de Estado e como ele funciona. E a escravidão criou entre nós uma espécie de patamar onde todas as outras classes, obviamente a classe média e a elite é que vai explorar essa classe, né? Mas para grande parte da classe trabalhadora é uma forma também de você se isolar, de se sentir superior. Esse é um ponto extremamente importante. Por conta disso, para que a gente não perceba isso, né? Para que a gente não perceba que essa é a questão principal, que é um resgate que não foi feito, é que a gente tem essa leitura liberal, hegemônica. Né? E aí você teve o quê nesses últimos anos? O que eu achei extremamente histórico, fundamental nos últimos 15 anos foi exatamente o quê? O PT foi o primeiro governo que olhou para essa classe. Ninguém tinha olhado, nem Getúlio Vargas. A classe privilegiada. A classe popular privilegiada por Getúlio eram os trabalhadores urbanos qualificados. Tá? E a gente teve pela primeira vez uma atenção a essa classe, que não foi para ser uma nova classe média, isso é uma mentira. Tá? Uma mentira desmobilizadora, porque não é assim que você faz política. A narrativa política ela tem que ser uma narrativa gradual. Né? Agora a gente está combatendo a fome, a gente vai ter que depois educação, depois vai ser a casa própria, depois vai ser saúde. Num país miserável e desigual como o nosso, você tem um plano aí para 50 anos. Né? Quer dizer, quando você diz que você chegou à classe média, você chegou ao paraíso. Isso foi um absurdo que mostra a falta de inteligência, né? No processo de mobilização da própria ascensão que a esquerda, que o governo popular estava realizando. E aprender com isso é desenvolver uma narrativa nova, é desenvolver uma nova concepção sobre o que é o Brasil, sobre o que é o Estado, como ele funciona, né? Porque o que é o republicanismo da esquerda? Ora, é o fato dela chegar no poder e dar poder aos órgãos intermediários do Estado, como foi dado antes aos militares pela elite. Né? Ou seja, esses órgãos, poder judiciário, etc., são órgãos intermediários do Estado que têm interesse
assim como a própria elite que dominava o mercado, né, em estigmatizar o poder político, que é fruto da soberania popular. Por que esses órgãos intermediários, como o Poder Judiciário, Polícia Federal, têm interesse nisso? Que é assim que você consegue chantagear o poder político e ter dinheiro e vantagens. E ser o poder judiciário mais caro do mundo, por exemplo, em salário, não é incompetência. Ao abordar a inteligência que financiou o golpe, Gessé de Souza disse que por trás de tudo isso fala mais alto o interesse do capital por nossos ativos reais, como a água, o petróleo e a terra. Foi por conta disso que foi fácil para essa elite conseguir o apoio dessa faixa do Estado, né, que tinha o mesmo interesse dessa elite em criminalizar o poder político, especialmente no executivo da presidência da República, que é onde tem a verdadeira expressão popular, historicamente, da política no Brasil. Né? E para isso usou o quê? Usou a imprensa como seu mecanismo. Né? Esse dado é extremamente importante. E é claro que o que aconteceu entre nós teve a ver, obviamente, com um ataque que foi externo, inicialmente externo, né? A inteligência diabólica desse golpe, né? De aproveitar escândalos jurídicos, etc., a imprensa, etc., para dominar ativos aqui, né? Porque esse capitalismo financeiro, ele é um capitalismo que está condenado a ter várias crises, não é isso? Porque ele sempre lida com bolhas, né? É dinheiro gerando mais, dinheiro, especulação, etc. E eles têm interesse em quê? Em ativos que são reais. Ativos reais é petróleo, água, a terra, né? As bolhas podem quebrar, mas você continua se adonando, se apropriando desses ativos. Atualidade. O sociólogo e cientista político Rudá Risse, durante o Congresso Estadual do Sindiúti, em Belo Horizonte, conversou com a reportagem do Outras Palavras e fez recomendações de algumas lutas que são imperativas. Eu acho que são duas. A primeira é uma luta pela solidariedade, que esse último período fez a gente ficar cada vez mais egoísta, pensar que o sucesso individual é o caminho da vida, e não é. É o caminho da guerra que nós estamos vendo no Brasil. Então a primeira é a luta para reconstruir a solidariedade, a crença de um outro. E por que eu estou dizendo isso? Tem uma pesquisa na América Latina que mostra que os brasileiros, do Latino Barômetro, você acha aí na internet, que só 3% dos brasileiros acreditam nos brasileiros hoje. Não tem nenhum país da América Latina que tem tanta desconfiança como a gente tem hoje. A segunda é a luta pela educação, que é a luta por um processo civilizatório. Quem luta pela educação luta contra a violência, né? E luta pelo coletivo. Isso significa a gente retomar as ruas, nós educadores, vocês do Sindiúti, retomar as ruas e discutir com as outras categorias o que significa a educação, a família, o que significa um projeto de democracia no Brasil que passa pela educação. Acho que é isso. Choque de realidade. A educação que temos e a educação que queremos. Valorização da carreira, piso salarial, dignidade. Os trabalhadores e as trabalhadoras em educação sabem muito bem que essa é uma luta que não pode parar. Eles têm consciência de que só a luta garante conquistas. Aqui em Minas Gerais, a nossa luta principal é pela valorização da carreira e do nosso trabalho, né? E aí nossa luta central é pela garantia do piso salarial nacional. Até hoje, Minas Gerais não paga o piso e nós estamos nessa luta aí para termos o nosso piso garantido e aí daí poder avançar para outras pautas. Você acha que a educação neste país também precisa ser mais valorizada, assim, no âmbito geral? A educação brasileira, ela não atende hoje aos interesses do povo brasileiro, né? A educação que a gente tem hoje não nos serve. A gente precisa de uma transformação radical do que é a educação no Brasil hoje. E isso começa pela valorização dos trabalhadores, das trabalhadoras, mas a gente precisa repensar toda a lógica de funcionamento da escola, né, e da educação como um todo. Mulheres em Marcha. Mulheres são maioria durante o encontro dos profissionais da educação.
Durante o congresso do Sindiúti em Belo Horizonte, Bernadette Monteiro, da Marcha Mundial de Mulheres, disse que esse golpe que o país vive, ele ataca principalmente os direitos sociais. Portanto, as maiores prejudicadas somos nós, as mulheres. Por quê, Bernadette? Porque ele retira, né, direitos conquistados por nós, né, tipo, à medida que você congela em 20 anos investimentos em saúde e educação, você precariza o trabalho das mulheres, mas também aumenta uma sobrecarga de trabalho, porque se você não tem política pública, não tem no público para recorrer, esse trabalho é sustentado para aquelas que estão ou têm que fazer esses trabalhos na sua casa, né? Então, esse é um dos principais pilares, né, de passos importantes nessa coisa do golpe e que atinge principalmente nós mulheres. Agora, a luta das mulheres não é para que ela possa disputar espaço com os homens, não é uma luta de um contra o outro, é uma luta por igualdade. Sim, o feminismo que a gente defende é um feminismo que é para emancipar a humanidade, né? Para que nos torne realmente aqueles que são diferentes iguais, né? Que não seja a desigualdade que hoje existe, assim. Então, é sim uma disputa no sentido de romper com espaços de poder que hoje é masculino e ocupado para os homens, mas para que as mulheres também possam chegar em pé de igualdade nesses espaços. O patriarcado é um elemento que organiza a sociedade, dita o espaço que a mulher tem que ter, né? Então, o espaço organizado a partir do patriarcado é um espaço do privado, é um espaço da casa e não é um espaço do público, né? Então as mulheres, na lógica patriarcal, têm que apenas servir para a lógica reprodutiva e para a lógica de servir os homens. Então é essa lógica que a gente quer transformar. Escola sem partido é o fim. Diga não a essa escola da mordaça. O próprio nome, Escola Sem Partido, projeto de lei 867 de 2015, que tramita no Congresso Nacional, de acordo com a CNTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, já é bastante enganador, pois apresenta uma falsa dicotomia entre escolas com e sem partido. Para os incautos, diz a CNTE, pode até parecer uma boa opção. Não queremos influências partidárias nas escolas, mas não é isso que está em jogo. Este movimento parte da premissa de que professores e professoras não devam ser educadoras, devendo se limitar a transmitir a matéria, sem tratar de assuntos atuais ou discutir valores. Ou, outras palavras, busca saber junto aos educadores e educadoras o que eles pensam sobre essa matéria. Qual que é a sua opinião sobre Escola Sem Partido? A minha opinião sobre Escola Sem Partido é que, primeiro, é um movimento que pensa que é possível você extinguir a ideologia e a posição política de qualquer atitude. As nossas atitudes enquanto seres humanos, elas são embebidas, carregadas de política, de posição. Não é possível você se portar no mundo sem posição. Então, por isso, não é possível uma escola sem partido, sem uma posição diante da sociedade. E, para mim, a Escola Sem Partido é um recado, fundamentalmente, quem quer construir um espaço com liberdade, com autonomia, contra a educação bancária, contra a alienação. Qualquer cidadão e cidadã que queira uma educação efetivamente libertadora precisa se colocar no enfrentamento à escola sem partido. Porque esse pseudo-escola sem partido é, na verdade, o partido dos reacionários, é o partido dos fundamentalistas, é o partido da direita que quer que a escola não seja um locus de resistência. E a escola, a universidade, a educação é um espaço de resistência hoje. Então, são esses que querem minar as nossas possibilidades de fazer com que a educação seja um instrumento verdadeiro de transformação da sociedade brasileira. A reforma trabalhista foi sancionada pelo governo Michel Temer no dia 13 de julho de 2017 e, desde então, o Brasil mergulha cada vez mais numa profunda crise de desemprego. São cerca de 28 milhões de pessoas fora do mercado de trabalho, a maioria mulheres.
conversamos com o economista Frederico Melo, técnico do DIEESE na subseção da CUT Minas, sobre esse cenário. Por que a gente tem uma reforma trabalhista que ataca de frente o mercado de trabalho, Fred? Vera, na verdade, a gente pode sintetizar a reforma que eu chamo de antitrabalhista como uma forma de diminuir as garantias que a classe trabalhadora brasileira tem e aumentar as garantias que as empresas e os empregadores têm. Então, diminui as garantias da classe trabalhadora e aumenta as garantias das empresas e dos empregadores. E essas garantias que eles diminuem, as garantias da classe trabalhadora, são aquelas garantias que ou o Estado dá, ou então o próprio sindicato, que é a sua organização, conquista. Então, se a gente for pegar essa essência da reforma antitrabalhista, a gente vai ver que ela tem o objetivo de favorecer a concentração dos juros. Diminui o que se gasta com os trabalhadores e com as trabalhadoras em forma de direitos, facilita a demissão, facilita pagar só por hora, contratar um trabalho por hora, facilita a terceirização. Tudo, então, para diminuir os direitos, diminuir a remuneração, facilitar a demissão e, assim, aumentar os lucros e concentrar os lucros e a renda gerada na economia na mão de poucos. O que é a demissão, chamada demissão em comum acordo? A pessoa trabalhadora faz um acordo com o seu empregador, sabe-se lá como eles chegam a esse acordo, mas enfim, estabelece um acordo e a pessoa é desligada do emprego, mas tem menos direitos. Ela só tem 80% do saldo do FGTS e não tem direito a ter acesso ao seguro-desemprego. Mas aí as pessoas podem pensar o seguinte, mas por que a pessoa trabalhadora vai aceitar esse acordo, uma vez que ele é desvantajoso, que ele traz menos direitos? Ele aceita porque, senão a empresa, na verdade, faz uma chantagem com a pessoa trabalhadora. Fala assim, ou você aceita essa demissão em comum acordo, ou então você vai buscar os seus direitos na justiça. E aí, para buscar os direitos na justiça, o processo leva anos e anos, 2, 3, 4, 5 anos. E então a pessoa, ela se vê na situação de ou ter um recurso agora, sendo demitida, ou então ser demitida, preservar seus direitos, mas ter que esperar 5 anos para esses direitos serem efetivados. O número de desligamentos sem registro nos sindicatos, né, de baixas de desligamento dos funcionários aumentou muito, né? Eles estão demitindo os funcionários sem reportar isso aos sindicatos das categorias, né? E isso está acontecendo muito, né? As pessoas recebem um valor muito inferior do que elas têm direito e isso não passa pelo sindicato, né? O sindicato não tem conhecimento disso. E para além disso também teve uma outra questão muito forte nessa reforma trabalhista, que é mais uma reforma patronal do que trabalhista, né? Foi um enfraquecimento do sindicato mesmo, né? Que é a entidade que organiza a luta, que garante o direito dos trabalhadores, né? A reforma antitrabalhista coloca com a pessoa trabalhadora e a empresa no mesmo patamar para poder negociar suas relações de trabalho. É o exemplo da gestante e da lactante, ou seja, a mulher que está amamentando. Para a reforma antitrabalhista, a mulher grávida ou a mulher que está amamentando, lactante, ela pode trabalhar em áreas insalubres e ela vai negociar isso diretamente, individualmente com o seu empregador. Qual é o poder da mulher lactante ou da mulher gestante em negociar, falar com o seu empregador, não, eu não vou trabalhar nessa área insalubre porque isso vai fazer mal para o meu filho ou para minha filha? Ela não tem poder nenhum. Se ela falar isso, ela certamente será demitida, então ela não tem poder para se contrapor ao interesse da empresa. E a reforma antitrabalhista coloca como se pudesse negociar de igual para igual no mesmo patamar de poder. E ela é tão ofensiva, tão drástica, ataca tanto a classe trabalhadora, né, que recentemente a Organização Internacional do Trabalho indiciou e vai investigar o Brasil por violações de direitos trabalhistas, né? Então, assim, pra gente ter noção do tanto que isso é grave, né? Do tanto que essa reforma,
acabou mesmo, assim, né, com os trabalhadores, com os direitos trabalhistas. Essa reforma trabalhista, além de precarizar a situação do trabalhador empregado, ainda aumentou em muito o número de desempregados, né, porque aumenta a rotatividade dos trabalhadores, 28 milhões de brasileiros desempregados ou em trabalhos subutilizados. E tem um dado também interessante assim, caótico, na verdade, né, que nesse ano, primeiro trimestre de 2018, foi registrado o menor número de trabalhadores empregados desde 2012, né? Foi quando começou a fazer essa medição, o IBGE que trouxe esse dado, assim. Então é isso, né? O emprego de boa qualidade hoje, no primeiro trimestre desse ano, é inferior a 2012, né? Ou seja, em 2012 tinha mais pessoas trabalhando com carteira assinada, representada por sindicatos, tendo seus direitos da CLT, do que hoje existem. Então, os empregos, os poucos empregos, as poucas ocupações que estão sendo criadas desde a reforma, na verdade, são ocupações de baixa qualidade. Empregos sem carteira assinada, trabalhos de autônomo, intermitente e por aí vai. E o número de trabalhadores autônomos também aumentou demais, né? São 23 milhões hoje em dia. E trabalhador autônomo não tem garantia trabalhista nenhuma, né? Quem está empregado hoje com essa reforma trabalhista já não tem, né? Trabalhador autônomo ainda tem menos, ainda tem nenhum, né? Eles não têm garantia nenhuma. Então, é uma situação muito complexa, né? A gente não pode ficar só na constatação dessa tragédia. A gente tem que tomar consciência do que está sendo feito no país e, em defesa da população brasileira atual e futura, pensar formas de resistência e de se contrapor a esse movimento de liquidação do futuro do país. Como o Frederico disse, olha, reforma trabalhista, antitrabalhista, terceirização irrestrita, reforma da Previdência, porque vocês não acreditem, não. O movimento dos trabalhadores, do povo, dos estudantes, dos sindicatos, foi às ruas, impediu mesmo, no grito, que a reforma da Previdência avançasse no Congresso Nacional. E então eles não conseguiram espaço para votar. Mas depois das eleições, gente, aí o cenário é outro, porque quem conseguiu se eleger tá lá, tá tranquilo e vai falar, olha, eu tô aqui por mais 4 anos, então eu voto o que eu quiser. Quem não conseguiu também vai continuar lá até dezembro, porque não encerrou o mandato. Aí essa reforma volta. Não tenham dúvidas, não. Volta a pauta. Se o movimento sindical, o movimento social conseguiu barrar a reforma da Previdência do governo Michel Temer até este momento, certamente o movimento sindical, o movimento popular, o movimento social vão se defrontar com medidas de reforma da Previdência depois das eleições desse ano. Então, foi uma grande vitória que conquistamos até aqui, mas temos que permanecer alertas e mobilizados contra mais esse desmonte de um direito público, de direito social do nosso país. Temos que reagir, continuar mobilizados, não deixar a reforma da Previdência ser aprovada, né? Porque nesses 6 meses de reforma trabalhista a gente já viu tanto de retrocesso que tivemos. Imagina se for aprovada ainda mais essa reforma da Previdência. Eu acho que toda a classe trabalhadora está sendo afetada por essas mudanças no Brasil. Então isso tem um lado negativo que todos estamos sofrendo, mas tem um lado positivo de que se nos unirmos, se conseguirmos nos unir, nos mobilizar, nos organizar, nós teremos a força necessária para reverter e para ampliar de volta, tomar de volta os direitos e ampliá-los ainda mais e radicalizar a democracia no país. Fique agora com o nosso quadro de humor. Voltaremos no próximo sábado. Até lá! Nossa, agora tá sendo mais cedo, mas me tomar meu fone nem será me meto para afetar o personagem.